Bom dia, gente. Bom dia. Vocês estão bem? Sim. Legal? É muito bom estar aqui mais uma vez, estar entre amigos, rever amigos, assim, ver o Michael aqui foi muito top, assim, a gente já entrou em muita furada, entrou em muita favela junto, já se enfiou em muito boca de fumo e ver o Michael, estar com o Fábio aqui, Ângelo, Arlindo, conhecer o Igor, é muito bom, muito bom. A ideia é que a gente vai comunicar algumas coisas que tem a ver com, eu creio que tem a ver com esse tempo que a gente está vivendo. Eu espero que isso se transforme em ferramentas para você. Eu quero só dar uma dica para você sobre esse dia. Esse dia e nos outros dias também. Muitas pessoas vão falar, vão comunicar palavras. Você precisa ficar atento no momento que você ouve uma palavra e aquilo queima no teu coração. Sabe quando você está ouvindo, o cara está pregando 2 horas. Né? O Fábio Souza é muito bom, né? Ele prega 7 palavras, ele prega 15, não, 7 é pouco, né? Ele prega 15 palavras em uma palavra. Então ele fala 15 coisas, né? Aí você fica assim, ó, caraca, peraí, já mudou, velho. E ele diz assim, o que eu te aconselho? Geralmente pessoas assim, proféticas, pessoas apostólicas, eles vão colocar princípio, fundamento e o cara sai falando, né? Então se você tentar entender tudo que o cara falou, você vai se ferrar. Você não vai entender tudo com a tua mente. Então o que você tem que fazer? Você tem que ficar atento. Quando algo queimar no teu coração, você tem que anotar. Você tem que registrar. Isso tem que você tem que guardar isso. Para quê? Porque isso significa que o Espírito está apontando um caminho para que você precisa desenvolver. Você não vai entender tudo que o Anderson Bonfim falou. Eu não vi, mas eu conheço o Anderson. Não é uma questão de entender, é uma questão de andar sobre. Quem está entendendo? Você não vai entender tudo que o Igor Miguel falou. É uma questão de entender, é uma questão de ouvir, receber, registrar e andar sobre. Mas eu não sei como, não tem problema. Você começa a andar sobre a palavra e de repente a palavra começa a se cumprir na sua vida. Quem está entendendo? A gente viaja em alguns lugares no Brasil ensinando sobre profecia e é muito interessante a gente observar assim. As pessoas ficam muito impressionadas com a profecia. Então você profetiza para uma pessoa e a pessoa fica assim, caraca, como é que você sabe isso? Meu Deus, e fica assim, né? Aí você volta no outro ano, você olha para a pessoa, e acontece muito comigo, porque eu não lembro o que eu profetizo. Então às vezes as pessoas falam assim, você lembra que você falou para mim há 3 anos atrás? Então, não. Você falou isso, eu falei, então, se eu falei eu devia estar certo. E o que acontece, às vezes eu vou numa cidade, aí eu volto no outro ano, e às vezes eu profetizo a mesma coisa para a pessoa. E eu não lembro, então eu saio falando, né? Aí a pessoa deixa eu falar tudo, não fala nada, né? Aí no final eu falo, então, você falou a mesma coisa que você falou no passado, não tem nada novo não? Aí eu falo, não tem não, porque o que eu falei no passado você não recebeu, então eu estou repetindo aqui para tu. As pessoas ficam impressionadas com a profecia, mas elas não recebem a profecia. Quem está entendendo? Se aquilo que está sendo comunicado, você não recebeu, o que é receber? Tem a ver com precisa modelar a tua vida, mudar a tua maneira de pensar, mudar a tua maneira de andar, entendeu? Tem que mudar a tua maneira de administrar a sua vida, senão você não recebeu uma palavra. Você pode ouvir 2 horas do Igor Miguel ensinando sabedoria aqui, e você achar impressionante como um cara inteligente, só que você pode sair daqui e isso não servir de nada para você. Você só ficou impressionado com a inteligência dele. Quem está entendendo? Você não recebeu nada. Isso precisa mudar a tua maneira de agir, precisa mudar a tua maneira de pensar, precisa mudar a maneira, isso precisa entrar na tua agenda de oração. Quem está entendendo? Você precisa receber aquilo que você está ouvindo aqui, não apenas ficar impressionado com o que você ouviu aqui. Ok? Então, essa é a primeira orientação. Você precisa registrar, você precisa receber tudo que você ouviu. Então, se você não fez isso, eu te encorajo a aproveitar que a tua mente está fresca e fazer um resumo do final dessa semana
e anotar, registrar isso, receber isso, ok? Então vamos lá. Eu queria fazer um convite antes de falar o que eu vou falar. Há alguns anos nós estamos trabalhando no Rio, ensinando sobre profecia, trabalhando com mobilização de oração e também trabalhando na área da música. Então, assim, nesse último mês, a gente começou a lançar um trabalho, um projeto na internet chamado Vozes e Trovões, não sei se alguém já viu, que é um projeto que envolve música, profecia e oração. Então, a gente está lançando faixas de oração, então é uma coisa bem comercial, né? São 15 minutos de oração, né? O cara fritando na guitarra no fundo, né? Então é uma coisa que o povão vai gostar, é bem comercial. Então, eu queria convidar você, se você não conhece, você procura lá, tem Facebook, Vozes e Trovões, tem SoundCloud, Vozes e Trovões, tem YouTube, os caras estão botando lá tudo que você imaginar, Vozes e Trovões tem. Então, eu te convido a curtir a página, entrar no YouTube, SoundCloud, e ouvir esse material e ser abençoado por isso. Inclusive, os músicos estavam tocando esses dias aqui, o Juan, o Jael, o Fabinho na guitarra, eles têm trabalhado com a gente nesse projeto. O Juan está produzindo no baixo, né? Tem sido um trabalho muito interessante. Então é esse é o convite. Então vamos lá falar o que eu tenho que falar. O tema é aquele ali, servos da justiça. A gente espera que no final a gente, isso dê certo esse tema aí, mas vamos acreditar nisso. Primeira coisa que eu queria falar, você pode abrir em Atos 13? Quero falar um pouco sobre essa conferência, o que está acontecendo aqui. Atos 13, versículo 1. Diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, o sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, ou algumas versões vai falar adorando ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, o que está acontecendo aqui? Então, havia uma comunidade chamada Antioquia, e o que havia ali? Haviam dois ofícios, correto? Dois ênfases, qual era? Profetas e mestres. Então, eles estavam ali servindo ao Senhor, adorando e fazendo o que mesmo? Jejuando. Interessante, né? Então, eles estavam jejuando, orando, servindo ao Senhor, adorando, e havia profetas e mestres. Aí, de repente, o que aconteceu? O Espírito, nesse ambiente, o que ele disse? O que ele falou? A gente acabou de ler, gente. Separa-me Barnabé e Saulo para que eles cumpram a obra. Então, Barnabé e Saulo, eles são enviados pelo Espírito por meio da igreja, que havia profetas e mestres no ambiente de oração, adoração e jejum, para uma obra apostólica, para uma obra missionária. Sim ou não? Então vamos falar um pouco sobre essa semana aqui. O que aconteceu aqui, gente? Qual o perfil das pessoas que pregaram aqui? Alguém aqui já viu alguma vez no Brasil, você já esteve num lugar onde 3 mestres pregaram? Alguém aqui levanta a mão. Nem eu. Eu nunca tive numa conferência, nunca vi isso na minha vida, no Brasil, um lugar onde 3 mestres de ofício estavam ensinando. Cara, isso é muito raro. Na verdade, você vê um mestre errado em funcionamento. Não estou falando um cara que ensina, não. Estou falando um mestre de ofício que ensina processos do reino de Deus, para que você possa se tornar aquilo que Deus tem para você, que quer que você se torne. Cara, você está num lugar onde tem Igor Miguel, Anderson Bonfim,
Nosso amigo Arlindo falando, queridos, és abençoado entre os homens. É muita autoridade. E você também, no mesmo ambiente, olha que divertido. Você está num lugar onde tem Igor Miguel e Fábio Souza. As paradas, sabe as coisas mais opostas que existem em funcionamento? Quem sabe o que eu estou falando, sabe o que eu estou falando. É muito diferente, queridos. Então, nesse ambiente onde Ângelo, Fábio, Souza, os caras servem um ministério profético brutal, e você está aqui nesse ambiente, recebendo isso. E aí o que acontece? Chega um cara chamado Michael, o cara mais famoso do Facebook, né? O cara que viaja o mundo inteiro aí, ó. O cara que um dia está na rocinha contigo no chinês, outro dia o cara está na Albânia, né? O cara entra no Zap e fala: oi Fábio, onde você está? Estou na Albânia. Velho, o que você está fazendo aí? Estou aqui desviando de uns tiros. Esse é o Michael. E eu creio que o que está acontecendo aqui, nessa semana, o Espírito preparou uma Antioquia aqui. Que a gente está vivendo aqui em Antioquia. Um ambiente que está sendo modelado por profetas e mestres. Para quê? Um ambiente que está sendo modelado por profetas e mestres, com esse serviço, num ambiente de jejum, oração e adoração. Para quê? Para que possa brotar em nosso meio uma obra missionária genuína. Uma obra missionária genuína, uma obra apostólica. Quem está entendendo? Você sabe que a palavra apóstolo e missionário é a mesma coisa. A palavra missionário é latim, né? É isso? É. A palavra missionário é latim, que é transliterada da palavra apóstolo, que é emissário. Alguém que é enviado por Deus para uma missão. Por muitos anos a gente ficou falando de apóstolo no Brasil. Fulano é apóstolo, fulano é apóstolo. Quem é apóstolo? Agora uns 1000 apóstolos, 500 apóstolos. Agora todo mundo é apóstolo. Ninguém quer, já reparou que ninguém mais quer ser pastor? Pastor saiu de moda, né, velho? Agora vamos ser apóstolos. Todo mundo quer ser apóstolo. Mas eu creio que o que o Espírito está falando aqui para nós, de todas essas palavras, não é que a gente vai ficar procurando apóstolo, mas nós vamos nos tornar uma igreja apostólica. Uma igreja enviada, que vai ocupar regiões e vai modelar essas regiões. Quem está entendendo? Então, a palavra justiça, como foi falado, tzedaká, ou tzedek, significa retidão, ou um posicionamento correto baseado na lei de Deus, uma posição correta. E a missão apostólica de Cristo, o que ele fala? Ide por todo mundo, pregai e façam o quê? Discípulos, não é isso? Façam discípulos de todas as nações, ou discipule nações, discipule ambientes. Então, como que, uma coisa que eu aprendi e quero falar aqui, existem duas maneiras de você discipular, ok? Existe uma maneira direta, que eu posso andar com uma pessoa e discipular ela, ensinar essa pessoa a administrar a sua vida espiritualmente, administrar seus sentimentos, ensinar sobre as leis de Deus, os princípios de Deus. Isso é uma maneira direta de discipulado. Mas existe uma maneira indireta também, que o meu posicionamento, ele discipula o ambiente onde eu estou inserido. Vou repetir. O meu posicionamento, ele discipula o ambiente onde eu estou inserido. Ide e discipule ambientes. Isso é obra apostólica. Ide e mude os ambientes. Quem está entendendo? Isso é justiça. A justiça em mim, ela provoca a justiça no ambiente onde eu estou inserido. Uma igreja missionária. Uma igreja que transforma o ambiente por meio da sua vida, da sua justiça, do seu posicionamento correto. Por exemplo, vamos usar um exemplo bem atual. Hoje, qual que é a maior briga da igreja brasileira hoje? Qual é o inimigo número 1 da igreja brasileira hoje? Diabo? Não, é o John Willis. Não é? Sim ou não? Todo mundo quer brigar. Vamos para a rua, né? Vamos para a rua. E vamos brigar com a agenda gay, vamos brigar com o casamento gay, vamos brigar com cartilha, sei lá, nem sei mais o que o senhor está brigando aí.
E vamos brigar porque a nossa função como igreja no Brasil é ir para a rua e brigar para que não haja casamento gay. Vamos brigar contra os gays, vamos brigar contra a passeata gay, vamos brigar contra eles, vamos nos manifestar, vamos mudar as leis. A gente tem que pedir a lei que legalize o casamento gay. Para a gente mudar alguma coisa, querido? Muda alguma coisa? Caraca, para a gente vai mudar muito, né? Os caras já estão casados lá, sei lá, do jeito deles, que não é um casamento ilegal, mas eles têm união estável, tem tudo lá, velho. E a gente quer brigar contra isso. Por quê? Porque isso é um senso de justiça. A nossa função não é brigar contra isso, querido. A nossa função é discipular o Brasil. O nosso posicionamento discipula o ambiente. Você sabe que a nossa briga não é ficar brigando para que os gays formem família. A nossa função é se tornar uma família justa, para que a partir de nós o mundo seja julgado. Em vez de a gente ficar brigando contra a formação de família homossexual, a gente tem que se preocupar em dentro da igreja, cara, na igreja, as nossas famílias serem famílias justas. Homens que cuidam das suas esposas, homens que cuidam dos seus filhos, mulheres que são cooperadoras na obra dos seus maridos, pais que cuidam do tempo. Quem está entendendo? Essa é a nossa função, uma posição correta, justiça. Nós precisamos pensar sobre isso. E eu creio que o que está acontecendo aqui, esse ajuntamento de pessoas proféticas do serviço mestral, está provocando nesse lugar aqui um ambiente apostólico, onde a gente não tem que, você é apóstolo, você não, nós vamos nos tornar uma igreja brasileira que cumpre o mandato apostólico, o ID, para discipular ambientes. A tua posição correta discipula o teu trabalho, cara. Quem está entendendo? Faz sentido o que eu estou falando? O teu posicionamento correto na tua casa discipula os teus filhos, cara. O teu posicionamento correto na tua faculdade vai discipular pessoas. Você vai denunciar o erro. Como? Fazendo certo. Sim ou não? Como é que um justo denuncia o erro? Sempre estando certo. Justiça, posição correta, retidão. Nós precisamos nos tornar uma igreja apostólica. Uma igreja que é enviada para discipular mentes. Amém? Olha para alguém e diga assim: você foi chamado para fazer discípulos. Fala para ele assim: não por aquilo que você fala, mas por aquilo que você é. Retidão, justiça. Ok? Sim? Ok, beleza? Vamos lá. Segunda coisa, abre Apocalipse 19, por favor. Eu achei muito bom. Um dia foi um cara na TV, um teólogo famoso aí da antiga, foi um programa de TV. Foi no aquele do Danilo, né? Aí o Danilo perguntou, foi muito bom. O Danilo perguntou para ele: mas pastor, se Jesus estivesse nos dias de hoje aqui, achando gay, o que ele falaria para os gays hoje? Aí ele falou: nada. Aí ele falou assim: mesma coisa que ele falou na época dele, nada. Jesus não ficou se preocupando em brigar contra a perversão sexual do Império Romano. Quem já leu sobre história aqui, sobre cultura grega e Império Romano? Velho, de boa. O negócio lá era pior que é hoje, velho. O negócio era grave, velho. Não era negócio de gay, não. Ah, se você é gay, você não. Todo mundo era tudo, velho. E a gente vê ele brigando com isso o tempo todo, né? Não. Ele se tornou justo. E ele denunciou a injustiça. Vamos lá. Senão eu vou ficar só nesse assunto. Apocalipse 19. Apocalipse 19, vou ler do 6. Então ouvi como
voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se preparou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Pergunta, baseado nesse texto aqui, Yeshua, ele pode voltar a qualquer momento? Sim ou não? Sim ou não? Ele pode voltar a qualquer momento? Não. Por que não? Porque o que está escrito aqui? Está falando sobre o casamento, não é isso? De Cristo com a sua esposa, com a igreja. O que diz o quê? Alegremos, porque estão chegados às bodas. Por que chegou a hora das bodas? Por que chegou a hora? Porque a sua esposa já está pronta. Ela está pronta. E como ela se aprontou? Se vestindo de linho fino. O que são linho fino? Os atos de justiça. Quem aqui já ficou 3 horas no casamento esperando a noiva chegar? Ficar pronta? Eu sou campeão mundial, eu e minha esposa, a gente é campeão mundial de padrinho de casamento. Ninguém aqui já ganhou da gente, não. Ninguém já foi padrinho de mais de 20 casamentos aqui. A gente é campeão. Todo casamento que a gente é padrinho, ou a gente celebra casamento, toda vez. Eu falo com a minha esposa, Jaqueline, vamos. Ela fala assim, a gente precisa chegar 1h30 antes. Eu falei, não, querido. Vamos chegar, tipo, 19 horas, a gente chega 19h01. Não, você não está entendendo. A noiva falou que não vai atrasar. Aí eu, não, que ela é ingênua, ela sempre acredita. Ela falou, ela briga comigo. Fábio, ela falou que não vai atrasar. Eu não vou passar essa vergonha com você. Chegar lá, vai estar todo mundo esperando a gente, a noiva vai estar no carro, é sempre isso aqui. Aí, tipo, mais de 20 vezes essa brincadeira. Aí a gente chega, tipo, 1 hora antes, velho, tipo, terrível. Essa é a minha vida, casamento. E a gente vê isso o tempo todo. O cara está pronto lá no altar, e está todo mundo lá desesperado, está todo mundo com fome, todo mundo quer comer, e a noiva não fica pronta. Aí de repente ela fica pronta, então pode ter o casamento. E aí o pessoal fala, não, mas Jesus pode voltar, ele pode voltar a qualquer hora. Então não pode não. Ele não pode. Porque o que diz o texto é que o casamento só vai acontecer quando a noiva estiver pronta. E o que define se ela está pronta? Se ela está revestida da justiça. Então, queridos, esse tema aqui é altamente escatológico. Justiça é altamente escatológico. Pedro diz que nós precisamos esperar e apressar a vinda do Senhor. Quantos querem apressar a vinda do Senhor? Quantos querem? Mas o que é apressar a vinda? Apressar não é ficar orando, volta logo, volta. Não é ficar cantando no turno de oração, o espírito da noiva dizer, vem 2 horas sem parar. Isso não adianta muito. Apressar a vinda, provocar a vinda de Cristo é nos revestirmos da justiça dele, para que nós estejamos prontos para que ele venha se casar conosco. Você está entendendo? Justiça é altamente escatológico. Quantos querem o reino? Então você precisa se revestir de justiça. Nós precisamos. Você sabe que Yeshua ele não é pedófilo, né? Quem sabe disso? Ele não vai vir se casar com uma criança. Ele não vai vir se casar com uma adolescente. Ele vai vir se casar com uma esposa madura, amadurecida pela justiça. E a gente fica brincando disso. Nós queremos o reino, queremos a vinda dele. Você quer mesmo? Então a gente precisa entrar nisso com toda a força. Nós precisamos nos revestir da justiça e ser a justiça dele. Nós precisamos nos revestir, nos posicionar corretamente segundo a lei dele. E mais do que isso,
Nós precisamos provocar os ambientes que nós estamos inseridos com a justiça, discipular esses ambientes. Nós precisamos ser servos da justiça. Nós precisamos servir o ambiente que nós estamos inseridos com a justiça. Aí você pode falar, pô, mas eu ouvi o Michael falando lá do sertão e eu queria tanto ir e estar, eu quero ir para Jordânia, eu quero ir para o sertão, eu quero ir para, sei lá, eu queria tanto ser integral e eu trabalho, eu sou médico, eu sou profissional, sei lá. Então, graças a Deus porque eu estou aqui, queridos. Porque eu estou nessa brincadeira desde 2007. Eu vou fazer 10 anos já. E eu consigo fazer tudo o que eu tenho que fazer. Eu viajo, ensino, dou aula de escola. Agora tem a armadilha que o Arlindo falou lá. Discipulo pessoas e eu trabalho de segunda a sexta. E ainda cuido da minha família. E vou levar meus filhos para ver Star Wars. Isso é muito importante. Ah, mas isso é muito difícil. Então, é como disse o nosso amigo Igor, isso não é difícil. Isso é impossível. Mas pelo Espírito você pode. Ah, mas eu tenho uma vida normal. Não, você não tem uma vida normal. Você tem uma vida espiritual. Quem está entendendo? Amém. Nós precisamos nos revestir da justiça. Para quê? Para que nós possamos discipular os ambientes com a justiça. E isso vai provocar a maturidade da igreja para que Cristo venha. A Bíblia diz que os céus estão retendo a vinda dele. Não é isso? Está escrito em Atos 3? Os céus estão retendo a vida dele. O que vai fazer os céus serem liberados? O que, gente? A justiça. Olha para alguém assim, profetiza para ele agora, fala para ele. Olha para alguém, você fala para ele, vou profetizar para você. Fala para ele assim, você precisa abandonar todas as suas obras e focar em uma coisa, nas obras da justiça. Para quê? Para quê? Para que o reino de Deus venha sobre nós, em nossa geração. Quantos querem isso? Então, justiça tem a ver com posicionamento. Então, tudo aquilo que você está ouvindo tem que mudar a sua maneira de pensar, tem que mudar a sua maneira de agir. Quem está entendendo? O fato de a gente fazer jejum aqui não é para a gente, fez um jejum, beleza, isso tem que modelar a tua vida. Você tem que ter uma vida jejuada. Mas é tão legal estar aqui no turno de oração. Beleza, mas você tem que ter uma vida de uma pessoa que ora. Você tem que ter uma vida de uma pessoa que está debruçada nas Escrituras, contemplando os princípios de Deus, para que isso mude a sua maneira de pensar, mude a sua maneira de agir, mude a sua maneira de criar filhos, mude a sua maneira de fazer família. Nós precisamos de justiça nas famílias, cara. A gente está vivendo um caos na sociedade. A família está entrando em colapso, sim ou não? E o problema é que a igreja, em vez de trazer o parâmetro da família, a igreja está nessa vibe. Divórcio hoje virou moda na igreja, isso aí. Você não tem opção, querido. Você casou, agora se lasca aí, velho. Foi tu que escolheu. Tu escolheu, agora se vira. Não dá mais, tem que dar, querido. Você precisa de justificação. Amém, gente? Sim. Nós precisamos provocar a vinda de Cristo por meio da justiça. Nós precisamos ser revestidos da justiça. E se fala muito sobre justiça social, que é uma ênfase brutal. Os profetas falam muito isso, sobre a justiça divina sendo aplicada ao necessitado, ao pobre. Quando João Batista mandou perguntar a Yeshua assim, mas você mesmo? Aí ele fala assim, manda falar lá, que os cegos vêm, os surdos ouvem, os coxos andam, não é isso? E aí ele fala o quê? Os famintos são aqueles que têm fome, são alimentados. Pessoas são transformadas, mas você não vai transformar nada ao redor da sua vida se não houver transformação na sua vida primeiro. Quem está entendendo isso?
Você precisa passar por transformação, cara. Hoje a gente se fala muito sobre transformar cidades, transformar ambientes. Nós precisamos transformar o Brasil. Nós vamos ganhar o Brasil para Jesus. Ele não ganhou nem seu coração, cara. Por completo. A gente quer ganhar o bairro. Eu vou ganhar toda a minha família, mas você não ganha ninguém, querido. Você sabe isso, né? Que você não ganha ninguém para Jesus. Né? Que é o Espírito que convence, não é você. Quem sabe? Você sabe isso, né? Há quantas anos você já ganhou para Jesus? Nenhuma. É o Espírito a partir da sua vida. Por meio da pregação do Evangelho, pelo poder do Evangelho, que vai converter e convencer pessoas. Mas o que ele quer inicialmente é converter você, velho. Você precisa se converter, querido. Nós precisamos nos converter a corações justos. Amém? Então tá. Então, terminando essa introdução, vamos para a palavra que é o servo de justiça. O Ângelo estava comentando ontem sobre a parábola do joio, do trigo. E ele vai fazendo uma aplicação. A gente vê a parábola, sabe que o campo é o mundo e foi semeado no mundo joio e trigo. E o joio e o trigo, eles vão crescer juntos até a consumação dos séculos, ou até o dia do Senhor, a vida de Cristo. E o que está acontecendo hoje? Se fala muito sobre o aumento da maldade e tudo que foi profetizado em Mateus 24 pelo Mestre, iniquidade e tudo isso, onde o mundo parece estar cada vez ficando pior, e vai ficar pior. Só que ao mesmo tempo que o joio vai crescer, o trigo vai crescer junto. Então, a minha proposta aqui é a gente fazer uma autoanálise de como nosso coração está nesse tempo. Porque ao mesmo tempo que nós vamos ter uma geração que vai cumprir o mandato de Elias, que vai preparar o caminho do Senhor, se revestindo da justiça e provocando a vinda do seu esposo, nessa mesma geração vai ter uma geração de falsos profetas, falsos mestres e falsos cristos. Quem está entendendo? Ao mesmo tempo, vai crescer em poder falsos mestres, profetas e falsos cristos, que vão enganar a muitos com sinais e prodígios, com ensinos escalafobéticos. Mas ao mesmo tempo vai crescer essa geração que vai ser revestida do espírito de Elias e ele vai preparar o caminho do Senhor. Uma geração que vai ser revestida de justiça. Isso vai crescer junto. E tudo isso vai parecer que é em nome de Cristo. Tudo isso vai ter cara, né? Tudo isso vai ser falsos profetas, falsos cristos, falsos mestres. Tudo isso vai ser em nome de Cristo, em nome de Deus. A pergunta é, aonde que nosso coração está inserido nesse cenário? Então é isso que eu queria propor uma análise aqui com os irmãos nessa manhã. Então, quando a gente olha em Mateus 24, no versículo 11, Yeshua diz que nos últimos dias haverá muitos falsos profetas que enganarão a muitos. Não é isso? Mas se você for para Mateus 17, você vai ver que ele fala que vai ter uma geração que vai se levantar como Elias, que vai restaurar todas as coisas, que vai trabalhar pela restauração. Ao mesmo tempo que vai ter uma geração que vai trabalhar pela restauração de todas as coisas, revestido da justiça, servo da justiça, vai ter um outro grupo, um outro segmento de falsos profetas, que em nome de Cristo, eles vão enganar a muitos. Então, é isso que eu quero meditar com vocês aqui hoje. Então, eu queria que você abrisse comigo em 2 Pedro, no capítulo 2. Então, vamos falar um pouco sobre o joio, para a gente se identificar se a gente faz parte do joio do trigo. 2 Pedro 2:1 diz assim: mas houve também entre o povo falsos profetas,
como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repetida destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Também movidos por ganância, guarda essa palavra, ganância. Movidos pela ganância e com palavras fingidas, eles farão de vós negócio. A condenação dos quais já de lá o tempo não tarda, e a sua destruição não será demorada. Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário de quê? Salário de quê? Você está lendo aí? Amou o salário da injustiça. Não é isso? É isso que está aí? Não? Eu pulei. Eu estava vendo se você estava comigo. Então, eu li até o 3, vamos ler o 15 agora. Viu? Estava vendo se você estava atento. Eu estou vendo que está todo mundo olhando para mim. Fiz um teste. Estou brincando, é a primeira vez que eu erro hoje. Então, eu li o 2 e 3 e vamos ler o 15 agora. O 3 ele fala que, movidos pela ganância e com palavras fingidas, eles farão de vós negócio. No 15, 2,15 ele diz: eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. Então, servos da justiça e servos da injustiça, isso vai crescer junto. E aí, ele fala sobre esses falsos profetas, esses falsos mestres, que eles serão movidos por ganância e farão de vós negócio. E eles amam o salário da injustiça. Então, eu já falei isso algumas vezes na aula, mas eu vou repetir aqui para vocês, para a gente trazer um raciocínio em conjunto. Esses falsos profetas que vão ser levantados, os que já estão no nosso meio, nessa geração, ao mesmo tempo que uma geração profética prepara o caminho do Senhor, vai ter uma geração de falsos profetas. Um falso profeta não é um cara que profetiza algo errado. Paulo fala assim: tratando-se de profetas, fale 2 ou 3, o resto, e os outros julguem. Não é isso? Então, se Paulo está falando que precisa ter julgamento, então ele está falando que é possível que haja erro na profecia. Não é isso? Sim ou não? Sim. No contexto neotestamentário, você vai ver que é possível, no serviço da profecia, existir erro. E um erro pode acontecer por uma inexperiência da pessoa que está servindo na profecia, pode acontecer porque ela comeu uma pizza com pimentão e fez uma azia, ela sonhou um negócio estranho, e acontece. Às vezes a alma dela está agitada e ela pode confundir, ela pode errar. Ou ela errou mesmo. Um falso profeta não é alguém que erra. O falso profeta é alguém que utiliza do serviço profético para manipulação. Servos da injustiça. Eles farão de vocês negócio. Eles amam o salário da injustiça. Por quê? Porque ele é um mercenário. O que é um falso profeta, um falso mestre? É um mercenário. E o que é um mercenário? É alguém que faz algo em troca de salário. O mercenário é alguém que faz alguma coisa em troca de pagamento. Nesse tempo vão ter vários servos da justiça e vários servos da injustiça. O servo da injustiça é alguém que faz algo requerendo pagamento. Pagamento como? Geralmente são pessoas que vão servir no meio da igreja em troca de dinheiro, em troca de dependência emocional, escravidão emocional, em troca de posição política e até troca de sexo. Isso é realidade no nosso meio. Isso é muito grave.
Nós vemos uma geração, podemos observar dentro da nossa geração marcas disso. Vou dar um exemplo para você. Uma pessoa é levantada para abençoar a sua vida. E ela abençoou a sua vida de maneira assim, extraordinária. No momento mais difícil da sua vida, a pessoa foi lá e te tirou de dentro da lama. Quem já aconteceu isso com você aqui? O cara te tirou de dentro da lama, assim. E ele te ajudou, te limpou e te deu tudo que você precisava. Ele foi literalmente uma ferramenta de Deus na sua vida. Isso é muito bom. E esse cara pode ter feito algo, essa mulher, algo muito genuíno na sua vida. Mas se, em algum momento, em troca do que ele fez na sua vida, ele requer uma dependência emocional, uma escravidão emocional, então, nesse homem, nessa mulher, existem marcas de um falso profeta. Eu te abençoei, agora você me deve. Agora, tudo que eu falar, você tem que obedecer. O que eu falar, o que eu ensinar, você tem que concordar comigo. Quem já viu isso? Se eu mandar pular, você tem que perguntar que altura. Isso é controle e manipulação. Isso é a marca de falsos profetas. Essa é a marca da injustiça. Eu sou sua cobertura. Eu sempre pergunto, é de morango ou de chocolate? Eu sou sua cobertura, então eu escolho que roupa você veste, eu escolho a música que você escuta, eu escolho até com quem você casa. E o serviço da injustiça começa a gerar dependência, escravidão. Um servo da justiça, querido, é alguém que se doa pelo próximo, sem esperar nada em troca, sem esperar pagamento. Lembra dos atos de justiça dos santos lá? Então, é se doar pelo próximo, sem esperar posição, sem esperar a escravidão de ninguém, manipulação. Eu estava conversando outro dia com o Ângelo e existe um termo que é muito forte, mas também é muito deturpado no Brasil, que é a cultura da honra. Se fala muito sobre cultura da honra. E cultura da honra é um tema fantástico. Tem um livro aqui muito bom, que é do cara Silvio. Denis Silvio. Se você puder comprar, você compra. Cultura da honra. Por quê? Porque a cultura da honra é um ensino onde eu preciso me posicionar, lembra de posição correta? Para quê? Para que eu possa honrar o próximo. Mas todo ensino da cultura de honra, que ensina que você precisa me honrar, isso é demoníaco. Você precisa me honrar, você precisa me honrar, você precisa me honrar, você precisa me obedecer. Você precisa fazer tudo o que eu quero. Isso não é cultura da honra. A cultura da honra é nós nos revestimos de uma justiça que vai fazer com que nós sirvamos sem esperar nada em troca. Eu sempre falo isso. Um dos textos mais fortes, assim, que mais mexe comigo, é no momento da ceia, que Yeshua está com os 12 e você sabe que havia um costume judaico. Toda vez que alguém chegava num lugar e se lavava os pés, isso era normal, fazia parte da cultura. E o que acontecia é que lavar o pé de alguém naquela época era algo muito humilhante, porque os caras andavam de sandália de couro, não tinha tênis, não tinha asfalto, andavam no barro. Então você imagina o pé dos caras, né, quando chegava. Então eles chegam num lugar, possivelmente na casa de Barnabé, e eles vão ali fazer a ceia, na Páscoa, e aí está todo mundo lá, ninguém se prontificou a servir, ninguém se prontificou a honrar ninguém, né? Por quê? Porque no costume era algo muito humilhante. Então sempre quem que lavava os pés era sempre o servo mais baixo da casa. Por quê? Porque era algo muito humilhante. E se a família fosse pobre e não tivesse servo, quem que lavava os pés era a mulher. Porque segundo a cultura machista da época, a mulher era inferior ao homem. Então um homem nunca ia descer para lavar o pé do outro homem.
a não ser que ele fosse um escravo muito baixo. E aí os 12 estão lá, entraram, não tinha escravo, não tinha mulher, não tinha ninguém. Um olhou pro pé do outro e falou: velho, quem é que vai se humilhar aí? Ninguém, né? Aí está todo mundo lá, então Yeshua chega, olha o pé de todo mundo, pega um balde, uma toalha e ele desce. Né? Caraca, velho. Ele desce para servir, ele começa a servir os discípulos. Você imagina o ambiente naquele lugar, naquele momento. O mestre, o rabi, o filho de Deus, cara. O Messias, o ungido, ele desceu para servir aqueles homens, para fazer o trabalho mais humilhante da época. Lavar os pés cheios de bosta de camelo, aqueles caras. E ele começa a servir, e aí está todo mundo lá, eu fico imaginando todo mundo chorando, desesperado. Por quê? Lembra do que eu falei sobre discipulado? Ele chegou arregaçando todo mundo? Ele fez isso? Sim ou não? Não. Como é que ele discipulou aquele ambiente? Gritando com todo mundo? A posição dele, a maneira como ele se posicionou, discipulou o ambiente. E aí ele vai lavando, chega no Pedro, né? Pedro é uma benção. Pedro, né? Isso é Pedro. Aí eu me identifico muito com Pedro. Aí Pedro, muito intenso, né? Desesperado, tá? Aí o mestre vai lavar o pé dele, ele: jamais você vai lavar meu pé. Mestre, vão te chamar de escravo, vão te chamar de gay, mano. Vai ficar com forma de bicha. Porque não tem escravo aqui. Quem que lavava era mulherzinha, vamos te chamar de mulherzinha, velho. Não, jamais você vai lavar meu pé. Jamais você vai me servir. Cara, o mestre, ele vira para Pedro e fala assim: Pedro, deixa eu explicar uma coisa para você. Se eu não posso te servir, se eu não posso te honrar, você não tem parte comigo. Caraca. Aí Pedro, né, desesperado: então me lava inteira, né? E nesse tempo, o que a gente vê é uma prática injusta, onde as pessoas falam assim: se você não me honra, você não tem parte comigo. Se você não faz o que eu quero, você não tem parte comigo. Então vai embora. E aí, quando você vai embora, o que acontece? Você quebrou a aliança comigo, querido. Então você está amaldiçoado de 7 gerações. Teu filho vai ter câncer. Você vai estar viajando com a tua família, tu vai bater com o carro e tua cabeça vai ser decepada. Eu não estou brincando não, isso é real. Isso é real. Você não vai casar com quem eu quero não? Teu casamento vai ser uma droga. Está sob maldição. Anota aí, está anotando? Anota aí, ó. Gratidão. Pode anotar aí. Anota na Bíblia, assim, na primeira página, se você quiser. Gratidão não tem nada a ver com escravidão. Você pode ser grato, mas você não precisa ser escravo. Servos da justiça são pessoas que, como o mestre, embora sendo Deus, se esvaziou assumindo forma de escravo. Ele estava na mais alta posição e ele desceu para a mais baixa posição, escravo. Filipenses capítulo 2. E ele assumindo forma de servo, em forma humana, obedeceu até a morte de cruz. Por isso, porque ele se humilhou e obedeceu o Pai até o fim, por isso ele recebeu o nome que está acima de todo nome. Amém? Então, nesse tempo, joio e trigo, uma esposa que vai ser revestida de justiça, pessoas que estão sendo justificadas padronizadas pela lei de Deus, onde vão discipular o ambiente por meio de um padrão de justiça, mas ao mesmo tempo o joio, pessoas que em nome de Cristo estão fazendo muitas coisas para benefício próprio, provocando situações para que o seu nome seja elevado, galgando posições.
Ninguém sonha em lavar o banheiro na conferência, velho. Pô, meu sonho, não é isso? Meu sonho é lavar o banheiro na conferência, cara. Ninguém sonha essa parada. Ninguém sonha, cara, pô, eu queria tanto correr, montar o som aqui antes de começar, eu queria servir montando o som. Ninguém quer montar o som, cara. Todo mundo quer pregar, todo mundo quer liderar a parada. Todo mundo quer galgar uma posição, todo mundo quer aparecer, velho. Quer se portar de maneira superior ao próximo. Isso é injusto, isso é uma prática de justiça. E o Filho nos ensinou, ele desceu, velho, para servir, servos de justiça. Os servos da justiça que decidem servir, eles vão discipular o ambiente. Sabe que no ambiente que você está, no teu trabalho, em qualquer ambiente, a maneira como você se posiciona em Cristo vai atrair pessoas a Cristo. Talvez esse seja uma ótima maneira de evangelismo na sua vida. E eles verão as boas obras em vós, né? E eles verão a luz e glorificarão o Pai que está no céu. Nós somos chamados para a justiça. Mas o joio e o trigo, eles estão crescendo juntos. Então, nesse tempo nós vamos ver muitos falsos profetas, muitos falsos mestres, assim como Balaão, que vão amar o salário da justiça. Eles vão fazer de tudo em troca de benefício próprio, para que seu nome seja elevado, para que se seja superior aos outros, para que haja benefício de grana. Pessoas que manipulam atrás de benefício sexual. Gente, isso é realidade. Nós precisamos ter uma consciência desse tempo. É um tempo muito grave. Ao mesmo tempo que uma companhia vai preparar o caminho do Senhor, se revestindo de justiça, uma companhia de falsos profetas se levantando no nosso meio, cara. Quando eu falo nosso meio, eu falo de tudo que é evangélico e cristão, tudo aquilo que leva esse nome. Quem está entendendo? Então, vamos continuar. Abre em Judas aí. Judas é um bom livro. Judas é um livro que praticamente ele denuncia a prática da injustiça. Ele denuncia os falsos profetas, falsos mestres. Grande parte dele é baseado nisso. Olha o que ele vai falar. Judas, no versículo, a partir do 3, ele começa a denunciar pessoas com essa característica de falsos mestres, falsos profetas na igreja. E ele vai descrevendo até que chega no 8. Olha o 8 que ele vai falar. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Pessoas que promovem anarquia, onde não há governo, não há ordem, não há uma relação pactual na igreja, cada um faz o que quer. Vamos continuar. Olha o 10. Estes, porém, quanto a tudo o que não entende, difamam. Tudo aquilo que é diferente daquilo que eu vivo, eu falo mal. Tudo aquilo que eu não entendo, eu detono. É aquilo que Yeshua disse, né? Pô, veio João, não comia, não bebia, cara chamaram de demoniado, não é isso? Aí veio o filho do homem bebendo e comendo, chamaram de glutão e cachaceiro. Tipo assim, vocês não sabem o que vocês querem, velho. Vem João, você fala mal. Vem o filho do homem, você fala mal. Vocês falam mal de tudo. Difama o que não entende. Pessoas que não querem se relacionar com ênfases diferentes. Sabe o que é isso? Uma pessoa que só se relaciona com
O gênero igual? O que é isso? Ele é um homossexual. Cuidado, que pode ser que você tenha características homossexuais na maneira como você se relaciona com as pessoas. Você só se relaciona com quem é igual a você. Você não está disposto a se relacionar com pessoas que trabalham com ênfases diferentes. Eu sou do movimento de oração. O pessoal missionário aí eles não oram. Aí o pessoal do movimento de missionário fala, esse pessoal só ora, não faz nada. Aí o pessoal do reformado fala, não, o pentecostal só quer orar em línguas e gritar, mas não tem doutrina. Aí o pentecostal vai falar, esse pessoal aí reformado só quer saber de Bíblia, mas é tudo frio. Mas não há o quê? Não há uma noção de corpo, de aprender uns com os outros, de fazer com que a sua ênfase possa somar na minha vida. Eu lembro quando no Rio de Janeiro, na conferência do Vozes e Trovões, o Haroldo ele falou uma parada dos pastores muito top. Ele falou assim, para de orar pedindo a Deus aquilo que o teu irmão já tem, cara. A gente fica orando, Deus me dá essa sabedoria, me dá essa sabedoria. Deus está falando, não vou te dar não, cara. Não vou te dar essa sabedoria não. Por quê? Porque você tem que aprender, sentar e aprender com o Ângelo, que eu já dei para ele. Não, mas eu não quero me submeter a ele não. Me dá, eu quero ter. Não vou te dar não. A gente vai ter que aprender a se submeter uns aos outros. Pessoas diferentes, velho. Isso é a marca de um manipulador e falso profeta. Só eu estou certo. Só eu fiquei. Por que você está aí, Elias? Não, só sobrou eu. Só eu tenho a visão. Só eu oro. Está todo mundo errado. Não está não, Elias. Não está não. Tem 7 mil ainda aí. Continuando. 10, né? Quando tudo o que não entende de fama, quando a tudo que compreende do instinto natural, como bruto sem razão, até nessas coisas corrompem. 12. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos em qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam. Gente, vamos aqui um negócio aqui, só a gente aqui. A gente veio de um contexto, nos últimos 15 anos, onde muita gente pregava, somos livres, somos livres, somos livres. E aí a gente cantava, sou livre para correr, para voar, para pular, para dar cambalhota. E todo mundo pregava isso, e William Wallace, né? Tinha até o William Wallace, né? Eu sou o William Wallace, vem libertar vocês. Aí todo mundo... Aí beleza, aí uma geração, eu sou livre, e o pessoal cantava isso, e livre, pulava, dava cabeçada na parede, rock and roll. E aí o pessoal começou a entrar nessa vibe de sou livre, 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 livre. E aí o pessoal entrou numa parada, que é o seguinte, eu sou livre. Eu sou livre e agora eu faço o que eu quiser da minha vida. Eu não submeto a minha vida a ninguém, velho. E aí o que começou a acontecer? As pessoas saíram do sistema e foram para casa congregar com o Big Brother, com o The Voice, com, sei lá, com a Netflix. E cada um foi viver a sua vida. E a liberdade, queridos, não tem a ver com você fazer o que você quer na sua vida. Você não foi livre para isso. Você foi livre para se submeter a Ele. E isso está relacionado a submetermos uns aos outros. Cara. Uma vez me veio uma palavra muito forte que o sacerdócio de Israel, havia uma das funções do sacerdote era verificar as feridas do povo. Então se você tivesse uma ferida, você tinha que ir lá e o sacerdote verificava. Por que isso? Cara, a gente está vivendo um monte de gente livre, se ferrando sozinho, com a sua vida cheia de ferida purulenta, sei lá como é que fala isso, e ninguém se submete, cara. E a gente fica brincando de conferência, de escola, de sei lá de quê, e todo mundo quer aprender os segredos da Torá, e quer aprender os, sei lá, segredos secretos de Calvino. Segredos secretos. E aí tem uma galera que
Não, a instrução do livro. Quem conhece aqui o pastoreio do livro? Quem já viu isso? Só eu, né? O cara é pastoreado pelo livro. Tipo assim, segunda é o John Piper, terça é o Bill Johnson. Cada dia ele lê um livro diferente, ele fica lá. E a vida dele está apodrecendo. Servos da justiça, queridos, são pessoas que aprendem a submeter a ambientes diferentes e tem que submeter a sua vida a algum ambiente de autoridade. Alguma pessoa, cara. Nós precisamos de pastoreio. Todos nós, cara. Cuidado, cara. Cuidado com alguém que exige que você seja pastoreado e esse cara não submete a ninguém, a nenhum grupo de presbítero. Cuidado com essa parada, velho. Isso é tenso. Isso são marcas desses falsos mestres. Amém? Estamos no 12. Pastores de si mesmos se apacentam. Nuvens sem água. Pessoas que têm aparência, mas não têm realidade. E aí, no 14, ele fala que Enoque profetizou que no dia do Senhor ele vai trazer juízo a essa prática, a essas pessoas. E agora, terminando aqui, eu vou fazer uma explanação aqui minha de algumas marcas do que é joio no nosso meio. Do que é marca de servos da injustiça, de falsos mestres e falsos profetas, marcas desse tipo de comportamento. Primeira coisa que eu creio que é muito grave é o seguinte: esse tipo de serviço, ele sempre manifesta um espírito superior. Ou seja, eu sou superior a você, eu sou mais alto, né? Eu sou melhor que todo mundo, né? Tudo que eu tenho é melhor. Você conhece alguém assim? Tudo que eu tenho é melhor? Eu sou sempre superior. Cuidado com essa marca. Outra coisa, uma pessoa injusta, joio, ele vai servir requerendo pagamento, como eu falei, podendo ser financeiro, uma dívida emocional, político e até sexual. O pessoal fica muito preso ao lance da grana, né? O cara cobrou para pregar. Mas o que mais normal no meio evangélico e cristão são pessoas que servem requerendo dívida emocional, manipulação. Cuidado. Pessoas que servem procurando criar dependência das pessoas com aquilo que eles fazem. Criando escravos emocionais. Outra coisa, outro ponto. Pessoas que não prestam conta de nada que fazem para ninguém. Outro ponto, pessoas que não têm bom relacionamento com outras esferas, com outros ofícios. Cuidado, cara. Cuidado com isso. Eu tenho, agora abrindo o coração no momento, eu tenho, pessoalmente, falo com ele, eu tenho dificuldade com isso, cara. Eu tenho dificuldade. Cara, o cara vai ser muito diferente, o cara vive em outra vibe, assim. E aí tu senta para conversar com ele. É muito divertido, cara. Mas é tenso. Às vezes eu brinco, a gente conversa, a gente faz uma reunião no Skype, aí tem um Aldair, um amigo nosso, que vai estar no nosso meio também. Aí entra o Ângelo, o Aldair e eu, né? E o Michel e tal. Aí, tem uma hora, a gente está conversando bem, está tudo funcionando. Falando sobre o mistério, sobre a Bíblia. O Ângelo e o Aldair, eles entram em outro dialeto, cara. Eles começam a falar uns nomes de teologia. Aí eu fico assim, mas vendo, eu não estou entendendo nada que eles estão falando, cara. Como é que é? Ortopraxia? Como é que é? Cardiopraxia. Seja lá o que isso signifique, né? E aí começam os nomes dos teólogos. Não, que teólogo, que não sei o que Teresa de Ávila falou no livro tal, mas não sei nem que livro é esse. Você nem quem é Teresa de Ávila. Alguém se escandalizou, né?
dá vontade, vocês são doidos, não, vamos profetizar. O negócio é profetizar. Deus quer isso, Deus quer profecia, querido. Deus não quer que ninguém fique ensinando, lendo, vai ficar perdendo tempo. Fica perdendo tempo no Teresiado lá não. Vamos contemplar o tabernáculo, vamos olhar os trovões, vamos fazer barulho. Cuidado, você precisa submeter a pessoas com ênfases diferentes, cara. Senão você é um bom candidato a ser gay. Esse é um momento, tá vendo? Eu falo sério nem morri. É sério. Quer ver? Por exemplo, eu vou dar outro exemplo. Vocês sabem, vocês viram aqui, né? Os meninos tocando, né? Que tocam comigo, né? Tem um discipulado, né? A gente é bem barulhento. Muito, né? Ela falou muito. E a gente é rock and roll, a gente quebra o pau mesmo. E a gente é essa aí mesmo. E aí chega aqui de manhã, a Giovana aqui, cara, eu tava assim, ó. Fica um silêncio para ouvir ela. Ela mandando lá, pá. Aí, o que vem assim lá? O que vem no teu coração? Isso é muito ruim, mano. Isso é muito chato. Sabe por quê? Mas por que vem? Pode vir. Não estou falando, eu não acho chato não, eu gosto. Mas por que pode vir? Porque eu não estou acostumado com isso, cara. Lá no Rio não tem tudo. Cara, não tem isso aqui. Tudo lá é tipo... Dá o dente, né? Como é que é? Dá o dente? O Ângelo que gosta, né? O Ângelo vai no estudo e fala, Fábio, o meu dente está vibrando, está doendo. Que é tudo alto, velho. É muito alto, mas é pra caraca, é rock and roll. Mas, aí eu chego nesse ambiente, e o ambiente está assim, ó. Presença de Deus assim, ó. Cara, e eu estou aqui desfrutando disso, é totalmente diferente do que eu vi. Mas eu estou me submetendo a isso. Eu posso nem entender, eu nem sei fazer. Cara, digo, se a gente tentar fazer isso aqui, a gente não consegue. Não dá, cara. A gente consegue por 1 minuto. 1 minuto só. A gente, 1 minuto eu acho que dá. Aí vai começar o baile funk. Aí o baile funk começa, velho, acabou, vai embora. O nego grita, ele pula, aí a Dani começa a rodar. Aí tem hora que dá um certo medo, né? Quando o Juan e o Fábio Bravo começam a pular aqui, eu penso, vai cair isso aqui, vai. Pessoas que não têm relacionamento com outras ênfases. Cuidado. Cuidado. Outro ponto. Pessoas que sempre têm a sensação que só ela está certa. Isso, cara, querido, isso aí é direto. Cara, toda escola, toda conferência vai vir alguém que vai conversar contigo e vai falar, olha só, a minha igreja está fora da visão. Eles não entendem. O meu pastor, eles não entendem. Então ninguém entende nada. Aí a pessoa vai falando, aí você vai subentendendo, né? A liderança não entende o que Deus está fazendo. O ministério de música não entende. Aí chega uma hora que aí você fala assim, então vamos só esclarecer. Então a única pessoa de toda a comunidade que está entendendo o que Deus está fazendo é você. Mais ou menos. Cuidado, velho. Cuidado, isso é a marca de um falso profeta. Tudo, só o que eu estou fazendo é o certo. Está todo mundo errado. Eu só me envolvo com aquilo que a ideia é minha. Com aquilo que saiu dentro de mim. Eu nunca me envolvo com aquilo que é do próximo. Eu nunca me envolvo. Eu vim aqui, eu e minha família, com um motivo. Para me envolver com aquilo que o Ângelo, a Carol, o Arlindo, que essa equipe está fazendo. Por quê? Porque para mim é mais importante estar aqui do que falar aqui. É mais importante para mim estar aqui, ficar até 4 horas da manhã falando de hebraico com os caras aí, estar adorando aqui, estar servindo, estar intercedendo, ouvindo.
uns aos outros, submetendo. Isso é mais importante para mim do que falar aqui. Nós precisamos desse senso de serviço. Amém, gente? Amém. Vamos lá. Então, essa pessoa que tudo ela está certa, só ela que está certa, ela também, em todo o discurso dela, toda a conversa dela, ela só quer focar naquilo que ela faz. Já viu isso? Ah, não, não, que eu estou fazendo isso, eu estou fazendo isso no ministério, eu estou fazendo isso na minha igreja, eu estou fazendo isso. E ela só fica falando dela mesma. Por que ela fala muito dela mesma? Porque ela quer convencer as pessoas que o que ela está fazendo é importante. E você não precisa convencer ninguém que o que você está fazendo é importante. Você apenas precisa se unir ao que Deus está fazendo. Isso é o que é importante. Outro ponto, estou terminando, eu acho. Outro ponto é que todo o serviço ministerial, tudo esse serviço que está relacionado a preparar o caminho do Senhor, é um serviço desprendido. Tem a ver com doar sua vida. Cara, ninguém vai para o sertão igual o Michael, ninguém faz o que o Michael faz. Vai para o sertão se o cara não é isso. Ninguém vai lá atrás de nada. Ninguém vai morar em Montemor, gente. Sério, de boa. É sério. Ninguém sai do Rio de Janeiro. Arlindo. Ninguém sai do Rio de Janeiro pensando, pô, vai ser maneirão, velho. Eu vou para Montemor ficar lá orando, buscando a Deus, me consagrando, porque, cara, 5 horas da tarde vai ser muito legal, cara. Vai ser muito top. Pô, velho, o cara não pensa nisso. Ele não pensa no que ele vai ganhar. Quem tá entendendo? Cara, se eu for para lá, eu vou ter muitos benefícios. Ninguém faz isso não, querido. Ninguém sai de Porto Alegre com aquela costela e vai para Montemor porque, eu vou ter muitos benefícios. Cara, ninguém faz essa maluquice do que essa galera está fazendo. Por quê? O que move a pessoa a fazer isso é o serviço, cara. É doar sua vida por causa da obra dele. Para que haja um testemunho de justiça, para que pessoas sejam discipuladas, para que sejamos revestidos da justiça, para que sejamos preparados, para que Cristo esteja pronto para casar com a sua esposa. Quem está entendendo? Outra característica é de uma pessoa que fica provocando porta. Isso aí, velho, isso é um câncer. Teve uma época que no meu Skype eu botei assim, não sou porteiro. Eu botei lá. Cara, direto, abre uma porta pra mim aí. Direto, velho. Abre uma porta aí. Aí, me indica lá pra estar naquele lugar lá. Me indica pra estar ministrando. Aí, me convida aí. Me leva contigo aí pra viajar. Se eu for viajar, maluco, se eu for viajar com todo mundo que quer viajar comigo, eu vou ter que viajar de ônibus, velho. Pode ser o programa do coelho, né? Todo mundo. É cada música que toca 15 minutos, né? Ó, toca uma música, sai, entra outra. E as pessoas querem forçar a porta. Porque, eu preciso estar no louvor, eu preciso fazer isso. Eu preciso estar pregando. Eu tenho que pregar, eu tenho que tocar. Por quê? Porque eu sou bom pra caraca, velho. Pessoas que forçam portas. Você não tem que forçar nada, querido. Você tem que se doar para servir. Você tem que se convidar para servir, não se convidar para se tornar elevado. Quem está entendendo? Quem entendeu isso? Nunca cai nessa parada. Nunca se convida para pregar, gente. Escreve essa aí, pode escrever. Nunca se convide para fazer nada. Em nome de Deus. Nunca faça isso. Nunca força a porta. Deus vai abrir o caminho para você, querido. Nunca faça isso. Esteja sempre disposto a servir. Sempre. Mas nunca force uma porta. Você não precisa forçar nada, ele vai abrir o caminho. E terminando agora, eu terminei mesmo. E a marca mais importante da injustiça, talvez uma das mais fortes, que a gente vai perceber nessa geração de joio, que pode se converter em trigo, é que tudo que você fala para essa pessoa,
ela sempre, tudo que você exorta essa pessoa, ela sempre aponta para outro. Por exemplo, eu estou falando várias coisas aqui e você pensou em várias pessoas. Você não pensou em você mesmo. Eu não falei nada para ninguém que não está aqui. Eu falei para a gente aqui. Enquanto eu estava falando, você vê, pô, aquele pastor é assim. Aquele fulano fez isso. E você está sempre olhando para outro. E você não olha para você. Nós precisamos olhar para nós. O que Deus está falando aqui, nesses dias, que o Espírito está comunicando, é para você. Isso é marca de um falso profeta. Nós precisamos ser servos da justiça. Servos da justiça. A gente precisa ser desprendido, servir, mergulhar. Para quê? Para que a esposa seja revestida de justiça. Para que ele volte. É isso que ele está fazendo aqui.